Bem, estando no horário, declaro aberta a sessão ordinária da sexta turma. E passamos, então, ao pregão dos processos, respeitada a ordem de inscrição. Sua secretária para o pregão. Processos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, desembargador Anemar Pereira Amaral, terceiro votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça. O número 21 da pauta, que é o RO 10.881-15-2016. Inscrita a doutora Alice Valadares Pereira, pelo recorrido, que é o reclamante. 10.881. 10.881, passa a palavra para o relator fazer a sua conclusão. Assim mesmo? Tá. Logo na rede? Não, eu entrei aqui na sessão da próxima. Senhor presidente, eu conheço o recurso do mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar da condenação o ressarcimento relativo a uniformes. Mantém o valor arbitrário da condenação, porém ainda compatível. É meu voto. A senhora está inscrita qual parte? Pela recorrida. Na verdade, eu iria sustentar em relação às horas extras. Em relação ao uniforme, se não Então tiver atende a senhora. Se não tiver nenhuma divergência em relação. Pois não, doutor. Então, nesse caso, eu sou o revisor, eu estou acompanhando o relator. Desembargador Jorge Berg acompanha o relator, assim se decide a unanimidade, não sendo o voto do relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 14 da pauta é um ROPS 10.567-81-2016, inscrito doutor Rafael Mariani, pela recorrente, que é a reclamada concessionária do Aeroporto Internacional. 10.567. 10.567. Relator com a palavra para a conclusão do voto. Sou eu outra vez? Concessionária? Conheço no recurso e no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação adicional de insalubridade em grau médio com os reflexos respectivos e o fornecimento de PPP, invertendo outros pelo pagamento dos honorários periciais que fica a cargo do da reclamante isenta por beneficiária da gratuidade judiciária, facultando ao perito valer-se do disposto na resolução 6610 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o recebimento da verba, cujo valor fica reduzido para R$1.000. Reduz o valor arbitrário da condenação para R$3.000, com custo de R$60 pelas reclamadas já pagas. Meu voto. O senhor está pela recorrente reclamada nisso? Exato. O voto está tendo o senhor prefere ouvir eventual voto de divergência? Eu devolvo a palavra ao senhor. Sim, só boa tarde. Boa tarde. No que diz respeito à responsabilidade subsidiária, a recorrente requer que a condenação recaia somente sobre o período em que houve a sucessão da Infraero, que é 18/8 de 2014 a abril de 2015, e foi condenado o período inteiro. Nesse caso, o relator está rejeitando, né? O provimento é parcial, não é isso, doutor? Você está rejeitando essa matéria aí, o provimento só com relação ao adicional de salubridade. Sim. Eu, como revisor, estou de acordo com o relator, o desembargador Jorge Berg, de acordo, assim se decide a unanimidade, não sendo o voto do relator. Sim. Muito obrigado. Processo seguinte. O processo seguinte, houve uma declaração de suspeição do doutor Anemar, então presidirá o julgamento o doutor Jorge Berg de Mendonça. O relator é o doutor José Murilo, segundo votante, doutor Jorge, terceiro votante, doutor Gessé. O processo é o 11.515.57/2016, correspondente ao 30 da pauta. Encontram-se presentes e inscritas doutora Valéria Abras Ribeiro do Vale, pela recorrida, que é a reclamada, e a doutora Patrícia Mara Lisboa Guimarães, pela recorrente, que é reclamante. Número 30 da pauta. Relator com a palavra, então. Senhor presidente, trata-se de um processo sumaríssimo, então eu estou conhecendo do recurso do mérito, dou-lhe dano parcial provimento apenas para deferir a gratuidade judiciária, isentando a reclamante das custas processuais,
devendo a Secretaria da Vara Oficial à Secretaria da Receita Federal para a devolução do valor por ela recolhido por meio da GRU sob D P8A5 e 01, E01. No mais, eu estou mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, pelos seus próprios fundamentos. A doutora está pela recorrente? Isso, pela autora. Palavra, senhora. Boa tarde à mesa. Que nós vemos aqui no que tange o cesseamento de defesa e requerer a reabertura do processo no que tange a prova pericial grafotécnica. A única testemunha ouvida, ele informou que após a autora ter saído, né, da mesa, um computador que tem acesso a inúmeros funcionários, a palavra de baixo calão estava ali escrito. Essa prova é essencial ao processo no que tange que a autora afirma categoricamente que ela não escreveu essa palavra. Eu acredito, né, que essa prova traria claramente o esclarecimento dos fatos, sabendo que, caso seja positivo a perícia, ela sabe de todos os riscos e a condenação, inclusive, da má-fé por parte dela. Então, nós vemos aqui reiterar o pedido para a reabertura do processo no que tange essa prova pericial que nós achamos que é de fundamental importância para esclarecer os fatos. Perfeito. Pela recorrida, tem quem? Não tem advogado inscrito pela recorrida? Doutora? Tem sim. A senhora aguarda o voto divergente? Porque a da senhora já está perfeito. As questões já estão todas apreciadas no voto. Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo. Doutor Gessé? Senhor presidente, eu respeitosamente vou ficar vencido, não na questão da nulidade de sentença, mas eu avançaria na questão do mérito e vou ficar vencido, então, quanto às verbas rescisórias, porque eu afastaria a justa causa e deferiria as passas rescisórias. Vencido, doutor Gessé. No aspecto, proclamo o voto do ilustre relator como vencedor. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Jorge. Senhor presidente, passar o voto seguinte. Quero registrar a satisfação de ver a doutora Valéria Abras Ribeiro do Vale, uma ex-procuradora do trabalho com quem eu tive o privilégio, a honra de trabalhar por longos anos, né? É uma pessoa de militância de longa data da Justiça do Trabalho, desde os idos do Banco Benji, né? É Ribeiro das do Minas Vale? Gerais. Então, a pessoa... Ribeiro do Vale? Hã? Ribeiro do Vale? Ribeiro do Vale. É lá do doutor Ribeiro, lá de Guaxupé? É de Guaxupé? Não. Ah, tá. É. Mas eu gosto de fazer esse registro e nem precisava dizer, mas diz isso de uma pessoa de uma índole impecável, que eu tive o grande privilégio e a honra de trabalhar e ter agora conosco como advogada militante na Justiça do Trabalho. É isso que eu queria registrar. Passamos então ao processo seguinte. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Agora o número 15 da pauta é o RO 10.597-60-2016, inscrito Dr. Bruno Martins Miranda de Assis, pela reclamada recorrente. 10.597. 10.597, o relator com a palavra para a conclusão. Com esse recurso do mérito, nego provimento ao recurso do reclamante. Ao da reclamada, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação pagamento de horas em Tinder. Eu trabalho com ela também. Eu trabalho, Horas em Tinder, horas extras a título de tempo à disposição, adicional de 50% das horas compensadas dos dias 3/3 de 2014 e 9/12 de 2014, respectivos reflexos. Reduz o valor arbitrário da condenação para 10 mil, com custo de R$200 pela reclamada já pagas. É meu voto, senhor presidente. O senhor pretende fazer sustentação? Sim, senhor presidente. O senhor tem a palavra. Aguarda Você fala pela divergência. recorrente reclamada, é isso? Isso. O senhor tem a palavra. Mas aguarda a divergência, não aguarda? Se for... É o que eu indaguei. O senhor pretende falar ou não, atende o voto? Atende, aguarda a divergência. Então, pois não. Desculpa. Eu como segundo votante, agora não sabe se é revisor, se é Segundo votante. É segundo, porque revisor não existe mais. Não, no PJE não tem revisor. Nem o prazo que se tinha antigamente para tem mais, revisor, hoje você não tem mais. Não, você que pauta como relator já manda para pauta. Exatamente. Ou Coisa seja, mais louca do mundo. suprimiu, ou seja. Ou seja, o prazo... Quem tiver no meio, o rolo compressor passa por cima, né? Aí vai saúde, vai catarata, doutor Jorge Berto? Vai tudo. Vai as cataratas, vai a saúde, vai E a justiça continua. Eu espero que ela continue mesmo depois. É isso aí. Bem. É isso mesmo. Esse cara é considerado... O doutor Jorge Berto está de acordo, né? Então, assim, se decide a unanimidade sendo o voto do relator. Obrigado.
Processo seguinte. Número 10 da pauta é o RO 10.316-06-2016. Inscrito Dr. Marcos Antônio de Jesus, pela reclamada que é recorrente. 10.316. Constituições Camargo Correia. Relator. Só um minutinho. Com estes vai lá para cima. Com estes recursos, à exceção das insurgências da reclamada quanto à aplicação do artigo 523 do novo CPC, por falta de interesse recursal no aspecto, e no mérito nego-lhes provimento. O senhor fala pela reclamada? Pela reclamada, Excelência. Por hora, o voto até que atende, a preocupação maior da reclamada é com relação à indenização por dano moral. Então, eu aguardo a divergência. Pois não. Eu, como revisor, sou de acordo, doutor desembargador Jorge Berg Mendonça, de acordo, assim que se decida na unidade. Obrigado, Excelência. Então, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Os outros que se inscreveram não compareceram. Não compareceram. Então, ratifica os votos. Os votos, com relação aos demais votos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, já foram disponibilizados, já foram examinados e votados, inclusive as divergências examinadas aqui. E assim, então, se decide nos termos como já se encontra registrado no processo judicial eletrônico. Então, passemos, então, à pauta seguinte. Volta agora, doutor Anemar. Processos da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, segundo votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça, terceiro votante, juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar. O primeiro processo é o 36 da pauta, que é o 11.463-43-2015. Inscrito Dr. Marcos Augusto Guimarães Moura, pela recorrente, que é reclamante. Então, processo 11.463, é isso, né? Bianca Aparecida Ribeiro, né? Eu, como relator, a conclusão é no sentido de, conhecendo os recursos interpostos pelas partes, dar parcial provimento a ambos, ao recurso da reclamante para fazer constar no dispositivo a condenação pela não concessão de intervalo do artigo 384, faltou acrescentar, eu não sei, depois eu tenho que acrescentar aqui, da CLT, tá, Márcia? Da CLT. E ao recurso da reclamada para a. Declarar a prescrição com relação ao pedido de indenização pelo dano moral referente à implantação do plano PFG, extinguido em relação, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487.2 do CPC, altera para mim, por favor, novo CPC. B. Determinar sejam as horas extras apuradas com divisor 180 e, por conseguinte, decotada a condenação às diferenças decorrentes do recálculo das horas extras com divisor 150. Decotada a condenação, o pagamento da indenização por danos morais e a indenização dos honorários advocatícios. Eu estou reduzindo o valor da condenação para 200 mil, com custo de 4 mil pela reclamada. Essa é a conclusão. Doutor, o senhor fala pela reclamante, recorrendo aí? Reclamante, sim. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, igreja turma. Quanto às horas extras, quanto ao divisor, a questão já está sepultada pela decisão de recurso de revista repetitivo. O provimento do recurso da reclamada foi também quanto à prescrição do dano moral. Agora, eu tive uma dúvida, manteve a condenação das diferenças decorrência do acesso ao REG-REPLAN da Caixa? Aqui o recurso reclamante ele versa sobre o intervalo do artigo 384. Reclamante, sim. Eu digo da reclamada. Da reclamada, o recurso da reclamada versa sobre prescrição e o divisor de horas extras. Não consta outra matéria aqui relacionada com o recurso da reclamada, não. Vou aguardar eventual voto divergente, senhor presidente, se for o caso manifestar. Então, eu passo a palavra ao desembargador Jorge Berg Mendonça, que é o segundo votante, o juiz Gessé, que é o terceiro. De acordo, senhor presidente. Então, assim se decide, a unanimidade, nos termos do voto do relator. Obrigado. Se tiver alguma omissão, doutor, o senhor pode provocar talvez os embargadores. Obrigado, boa tarde. Parei.
Boa tarde. Processo seguinte. É o número 21 da pauta, que é o RO 10.748-16-2015. Inscrita a doutora Kátia Raquel Escobar Pinto Zábica, pela recorrente, que é reclamada, 10.748. 10.748, eu estou em conclusão. Conhecendo os recursos ordinários interpostos e dando... Epa, saiu aqui. O que saiu? Será aí? O meu nem abriu. Ah, o meu abriu e vou... Ele é qual o nome dele que eu vou tentar abrir na... É 10.748. 10.748, deixa eu ver. Vou abrir ele aqui, forçar a abertura dele aqui. Aqui ele não abriu, não. A resposta está aqui. Agora sim. Da Nadir, né? Então, eu estou dando provimento parcial a ambos os recursos. Aqui. Ao recurso da reclamada para autorizar a dedução do valor recebido pelo autor no seno da conciliação de D 1A7FLC, devidamente corrigido, dos créditos reconhecidos nesta ação. Ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de 30 dias de aviso prévio, com reflexos nas férias, mais um terço, 13º salário e fundo de garantia mais 40%. Deverá ainda a reclamada anotar a data de saída do autor na CTPS como sendo de 18/8/2013. E eu estou mantendo o valor da condenação. O senhor fala pela reclamada, a senhora fala, Isso. desculpa, pela reclamada recorrente. A senhora tem a palavra. Tá bom. Excelentíssimo senhores desembargadores e demais presentes. Entende a reclamada que merece reforma a sentença que declarou nula a conciliação firmada junto à Comissão de Conciliação, afastando a eficácia liberatória do acordo realizado. Tende a reclamada que a prova nos autos demonstrou cabalmente que não houve nenhum vício de consentimento na conciliação efetuada. Ocorre que, em 18 de junho de 2013, efetivamente a reclamada concedeu aviso prévio ao reclamante, conforme comprova o documento juntado aos autos e devidamente assinado pelas partes. Em 16 de julho de 2013, foi protocolada a ação do reclamante contra a reclamada perante a Comissão de Conciliação. Tal demanda restou conciliada em 18 de julho de 2013, conforme a ata de audiência, tendo as partes conciliado os haveres lá dispostos. Frisa-se que o reclamante não efetuou qualquer ressalva, tendo dado quitação dos haveres elencados na exordial, bem como do extinto contrato de trabalho. É sabido que a ausência de ressalva implica no reconhecimento da quitação geral das parcelas da relação de emprego. Ressalta-se que constou na ata conciliatória, abre aspas, pelo coordenador da concília foi aberta a sessão, esclarecido as partes sobre as vantagens da conciliação, os riscos e as consequências do litígio. Advertiu o autor da extensão de sua transação, especialmente quanto à eficácia liberatória, manifestando-se o mesmo, pessoal e expressamente sua decisão de conciliar. As partes transacionam a quitação dos pedidos. Ora, excelências, data máxima vênia do entendimento da sentenciante, tende a reclamada que o conjunto probatório comprova que o autor procurou o sindicato, pleiteando os direitos que achava devidos, e lá firmou acordo com a reclamada, tendo plena ciência do que estava fazendo. Não é plausível questionar a idoneidade do ato ou da advogada que representou o autor perante a concília, já que foi o próprio sindicato obreiro quem a indicou e explanou quais seriam as insatisfações do funcionário, sem nenhuma intervenção da reclamada, importante frisar. Cumpre destacar o depoimento da advogada do sindicato da categoria do reclamante, que assim declarou em juízo, devidamente compromissada. A depoente presta serviço de advocacia ao sindicato da categoria profissional do segmento de transporte, o qual, a título de assistência jurídica, rotineiramente lhe indica aos trabalhadores que procuram a entidade, que não há e não houve também, neste caso, qualquer interveniência da empresa ré nesse sentido, que, como é seu procedimento padrão, até por se tratarem de constituintes indicados pelo sindicato com quem a depoente não mantivera contato anterior, ao ingressar junto à Comissão de Conciliação Prévia, esclarecer minuciosamente todos os termos do pedido
e o efetivo alcance de uma quitação, caso a transação seja bem-sucedida. Que na comissão de conciliação prévia, o conciliador repete ao trabalhador todos os esclarecimentos e explica minuciosamente quanto aos efeitos da quitação. Que mesmo assim, após redigida a ata, quando conciliados, a depoente ainda lê todo o termo, junto com o seu constituinte, novamente esclarecendo seus efeitos. E só então a ata é assinada. Que todo esse procedimento foi realizado também com o autor. Que diversas vezes a conciliação prévia naquela comissão não foi bem sucedida, não sendo aceita a proposta por algumas das partes. Que na negociação conciliatória do caso deste feito, não houve aceite de pronto de uma proposta anteriormente apresentada, mas efetivamente conversaram e transacionaram valores entre propostas e contrapropostas, até chegarem ao valor efetivamente conciliado. Ora, excelências, não enxerga a reclamada nenhum motivo para duvidar do depoimento da referida testemunha. Já em relação à testemunha do reclamante, não estranha seu depoimento, uma vez que também move ação em face da recorrente. Na verdade, as alegações da inicial já não causam surpresa para a empresa, uma vez que as ações ajuizadas pelos procuradores do reclamante sempre trazem alegação idêntica, tendo existido ou não ação junto da comissão de conciliação. Ora, excelências, entende a reclamada que não é crível que os depoentes motoristas profissionais não tenham discernimento de assinar um documento no qual não estavam a par das imputações legais e que não concordavam. Ademais, entende que era ônus do autor provar as alegações contidas em sua peça postulatória, do qual não se desincumbiu, uma vez que deveria ser robusta a prova produzida destinada a desconstituir um ato produzido de sua manifesta vontade. Desta feita, entende a reclamada que a sentença deve ser reformada para validar o acordo extrajudicial, devendo ser consideradas todas as verbas ali decorrentes quitadas, determinando a extinção do processo. Obrigada. Doutora, todas as questões que a senhora sustentou estavam consideradas aqui no voto, mas o que, só para que é uma questão aparente um pouco diferente do que normalmente não é ocorrido aqui, houve sim a submissão da matéria à Comissão de Conciliação, mas alguns aspectos levaram o juiz de primeiro grau a suspeitar da licitude, da validade dessa rescisão. O principal deles é um carimbo feito pela empresa, no caso, disponibilizando um carimbo já dizendo o seguinte: rescisão de contrato zerada por força de acordo e realizada a conciliação no dia, ponti, conforme o processo, ponti. Ou seja, a regra, então, era zerar a rescisão contratual. E vem a testemunha do reclamante dizendo que, para receber o valor que a empresa se dispunha a pagar, era obrigado a assinar um documento na concilia, que está escrito aqui. Então é o seguinte, eu estou entendendo que não tem validade, mesmo que não houvesse esses vícios, a revisão do que foi negociado na comissão, ela tem sentido de ser na Justiça do Trabalho, porque não pode se afastar. Isso é, inclusive, o entendimento do próprio TST, que o exame passar pela comissão não afasta de apreciação da Justiça do Trabalho. E aqui nós estamos não estamos anulando, dando validade, tanto é que nós estamos mandando compensar os valores efetivamente pagos. Por essa razão, rapidamente, eu peço esse esclarecimento e passo a palavra ao desembargador Jorge Berg. De acordo. E o juiz Gessé. De acordo. Então, assim se decide, a unanimidade não ser o voto do relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 5 da pauta é o RO 10.211, 44/2015. Inscrita a doutora Cristiane Castro Florencio, pela ré, que a recorrente é a Proativo. Deixa eu aparecer aqui. Tá muito lento, né? O senhor já apareceu aí? É esse aí, 10.211? Eu vou abrir por aqui mesmo. Não quer abrir, não. Deixa eu abrir pela forma. Não vou abrir pela forma. Não, abriu aqui. Abriu aqui. Adriana Alves Soares, nisso, a conclusão, no sentido de conhecer os recursos ordinários interpostos, negar provimento ao apelo da reclamante, dar parcial provimento a recursos dos reclamados,
para decretar a condenação ao auxílio creche e determinar a utilização do divisor 180 na apuração das horas extras. Manter o valor de condenação. Essa é a conclusão. A senhora fala por qual parte, senhora? Proativo. Proativo. A senhora tem a palavra. Ok. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa egrégia turma. Eu gostaria de requerer que o julgamento do processo em questão e do recurso da reclamada passasse sobre a questão da nova lei que foi publicada no dia 31 de março, a Lei 13.429, que dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros e que entrou em vigor na data da sua publicação, conforme o próprio artigo 3º da citada lei. Pois bem, excelências, até então os pedidos de reforma das sentenças que venham declarando a ilicitude da terceirização à vida entre as empresas que prestam serviço de call center aos bancos vinham sendo julgados improcedentes, declarando a ilicitude dessa terceirização com base na súmula 331 do TST e posteriormente a súmula 49 do nosso tribunal. Ocorre que a nova lei, que tem aplicação imediata à sua publicação, uma vez que, no caso em questão, não se trata de coisa julgada, ato jurídico perfeito e nem direito adquirido, ela vem dizer o seguinte, ela vem trazer uma novidade ao nosso ordenamento jurídico que até então inexistia. Ela vem dizer no seu artigo 4º, parágrafo 2º, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo. Frisa destacar essa questão, qualquer que seja o seu ramo e a empresa contratante. Pois bem, a nossa empresa, no caso a empresa recorrente, ela se enquadra aqui no artigo 4º também há, em que diz: a empresa prestadora de serviço a terceiro é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos, que no caso em questão, qual seja a oferta e divulgação de produtos por meio da atividade de telemarketing. Então, toda a situação em questão nos autos, ela está abarcada pela Lei 13.429. Então, eu penso que as súmulas até então aplicadas como fundamento da sentença de primeiro grau, elas não podem mais coexistir, e nem pode suplantar agora uma lei ordinária, que na hierarquia das leis, nos princípios de aplicação e de hierarquia da lei, obviamente, a lei ordinária ela deve ser aplicada primeiramente. A súmula só aplica no caso da lacuna, que no caso não existe mais essa lacuna. Então, eu gostaria de pedir que fosse feito, sim, a análise com base nessa nova lei, porque a lei ela tem aplicação imediata, ela se aplica inclusive aos processos em curso, uma vez que não se operaram sob ele o trânsito em julgado, não há nem que se falar de retroatividade, que estaria ferindo o princípio da irretroatividade da lei, uma vez que não havia lei anterior. O que havia era uma construção jurisprudencial. Então, eu peço a Vossas Excelências o julgamento da questão do pedido de que seja declarada a licitude da terceirização e que seja feito a interpretação com base na Lei 3.429, que já está vigente desde sua publicação. É o que se requer. Pois não, doutor, essa matéria já imaginava que ia ser suscitada nos vários graus de jurisdição. Mas o que eu tenho a dizer, o meu entendimento nesse momento é o seguinte: eu estou julgando um recurso da forma como eu recebi, e a publicação da lei ocorreu enquanto o processo já tinha entrado em pauta, inclusive. Então, eu tenho que julgar de acordo com as razões recursais, com a decisão que foi proferida em primeiro grau. E, nessa forma, eu fiz dessa maneira aqui. Então, se houver a decisão contrariar a norma que está vigente, que tem, inclusive, está suscitando interpretação até díspare em relação ao seu alcance, eu não vou conhecer da matéria suscitada pela tribuna, porque ela não vem no recurso, e vou manter a minha proposta de voto. Passo então a palavra ao desembargador Jorge Berg Mendonça, o juiz José Cláudio. Então, assim, decida a nulidade no voto do relator.
Ok, né? muito obrigada. Certamente virão outras diretrizes aí, mas por enquanto nós não podemos, no meio de um julgamento, essa pauta aqui, no mínimo, nos meus cálculos, deve ter cerca de 40% dos processos versando sobre terceirização. Senão nós íamos ficar aqui 3 dias julgando uma pauta de 150 processos. Tá bem? Ok, muito obrigada. Processo seguinte. Agora acabaram as Ah, inscrições. tá. Qual o número que eu quero? É o processo 0010-556. 0010-556. Como recorrido do Estado de Minas Gerais. Número 18 da pauta. Isso, eu só queria que constasse a manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso reclamante, evitando qualquer nulidade posterior. Eu posso anotar aqui, sai lá? Essa sessão tem o Ministério Público eficiente. Anotei aqui. No relatório. Vou anotar aqui no relatório, né? Colocar no relatório. Mas eu não Gravar. Quem Zé Murilo? Cadê o... Tem o Ministério Público aqui. Depois eu coloco no... Vou colocar assim, constar a manifestação a manifestação em sessão do MPT. No sentido do desprovimento do recurso reclamante. Do conhecimento também, né? Conhecimento desprovimento, exatamente. Reclamante. Ok. Perfeito, Excelência. Obrigado. Onde que eu estou? Obrigado, senhor. Eu vou gravar aqui. Desculpe. Com esse número de processos aqui, muitos vão, que não vão e alguns que nem precisam ir estão indo. Então, fica registrado. Bem, não tem mais inscrição, entendeu? Agora a pauta é minha. Então, os demais processos da minha relatoria que estão na presente sessão já foram examinados e por todos os componentes, pelo trio que compõe o julgamento e decididos, já reexaminados, inclusive, as questões relacionadas com as divergências postas. E assim então fica decidido nos termos do voto do relator. Doutora Neymar, tem apenas uma observação do doutor Jorge. Mas essa aí eu só pus como observação para o relator. Eu até anotei já. Do perfil para poder. Tá bom, é um período, né, doutor? Eu lembro. Mas aquilo só foi anotação. Então, passemos à pauta seguinte. Já está constante. A pauta seguinte, desembargador Jorge Berg de Mendonça. Pauta da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça, segundo votante, Dr. Gessé Cláudio Franco de Alencar, terceira votante, juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo. Número 2 da pauta é o RO 10.132/18/2016. Inscrito Dr. Alexander Cerqueira Martins, pela reclamada recorrente. 2. Então, 2 e o desembargador relator com a palavra. Muito bem, vamos lá. Eu conhecendo de ambos os recursos, nego provimento ao do reclamante, dou o provimento ao da reclamada. Primeiro, excluir da condenação o pagamento das diferenças de reajustes salariais e reflexos e de aviso prévio, férias mais 1/3, 13º e fundo de garantia mais 40%. Estas deferidas com base nos reajustes de 9,88% concedido em 1/9/2015 e todas com base nas CCTs trazidas com a inicial. B. Reduzir a 1.350 o valor dos honorários periciais fixados. Reduz a condenação para 10 mil, o valor da condenação recalculando as custas processuais em R$200. É a minha conclusão. A conclusão, o senhor tem a palavra. O senhor fala pela reclamada. Isso. Excelentíssimo desembargador presidente, pessoa na qual cumprimento todos os demais pares. Senhor presidente, o que pede aqui da tribuna é que seja elastecida a proposta de voto do eminente relator para excluir também da condenação a condenação referente aos tickets alimentação, principalmente no que se refere aos sábados. Isso porque o que vem apontando a recorrente em seu apelo é que não existe norma legal ou normativa que imponha a obrigação da empresa de fornecer esse ticket, mas principalmente porque nos dias de sábado há confissão do reclamante no sentido de que nestes dias ele trabalhava apenas 4 horas. Ora,
se não existe norma legal que obriga a empresa de conceder um intervalo intrajornada para aqueles que trabalham apenas 4 horas, qual é a norma que obriga a reclamada de fornecer esses tickets? Houve uma interpretação equivocada da DataVend do outro juiz de origem de que o preposto teria se recusado a depor porque, ao ser questionado se a empresa fornecia tickets em dias de sábado, o preposto respondeu que a empresa fornecia os tickets de forma mensal. O fornecimento do ticket de forma mensal justamente é porque a jornada era externa e sem possibilidade de controle, fato que inclusive foi reconhecido. Então, é esse aspecto, senhor presidente, que gostaria de destacar da tribuna, que no que se refere ao ticket de alimentação, há confissão de trabalho de apenas 4 horas e, portanto, não existe norma que obrigue a empresa a fornecer esse pagamento. É o que se espera e gostaria de destacar aqui, diante da proposta. De forma simplérrima, o reclamante não há contestação que ele trabalhava aos sábados, como não tinha fiscalização de horário, é devido no ticket de refeição. Mantenha a condenação. Então, o relator mantém a palavra, mantém o voto do juiz José Cláudio. Então, doutor... Só uma observação, né, quanto aos honorários... A turma chega a um patamar de R$ 1.350. Eu acho que nós estamos começando a pensar a reajustar esse valor. A inflação está aí. Então, você prefere ficar vencida ou adaptar? Eu fico vencida. Então, vencida com relação ao valor, a redução dos honorários especiais. Estou dizendo. Então, assim, se decide, sendo o voto do relator, vencida a terceira votante. Processo seguinte. Número 7 da pauta é o RO 10.372/70/2015. Inscrito o Dr. Dárcio Guimarães de Andrade, pela recorrida, que é a reclamante. 10.372. Da Caixa, né, doutor Dárcio? Isso, o relator com a doutor palavra. Dárcio, eu recebi o memorial, tá ali, atentamente. Só para dizer o seguinte, a única coisa que o senhor também já conhece a matéria, nós estamos transformando a solidariedade, a responsabilidade em solidária para subsidiária, mas o efeito prático acaba para o senhor sendo o mesmo. Que não vai ter bens, vai executar a Caixa. Então, essa é a minha conclusão. Transformando a responsabilidade de solidária para subsidiária. Então, na verdade, tem uma observação, só para a gente já otimizar aqui, doutor. Parece que já foi consertado. Já foi consertado, né? Já foi. Então, doutor, o senhor fala pela recorrida de Ana? Pela recorrida. É de Ana. Então, ele dá provimento parcial para... Só para transformar a responsabilidade. A jurisprudência é tranquilo. Então, revisou o segundo votante, terceiro votante, assim se decide, então, no sendo o voto do relator. Recebimento de memorial, de acordo. Então, assim, se então, decide... Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Processo seguinte. Acabou, né? Agora a pauta do doutor Jorge. Eu já fiz a adequação no 8, que tinha os votos do GC. Do GC já comuniquei a eles também, já corrigi no todas 17. Todas as divergências foram reexaminadas, né? Então, já tem observação do doutor GC, impedida. Outro que votou, né? Sim. Votou já, tudo ok. Então fica decidido na forma... Não está nessa sala. Manifestou no... Está separado. Então assim ficam decididos os processos em relatoria do Jorge Berg na forma já colocada, disponibilizada e examinada por todos os componentes da turma que participam da votação. O número 18 da pauta do Dr. Jorge. Dr. Jorge? Pedido de desistência. Tá. Já fiz. Vai homologar? Eu já homologuei, né? Tá certo. Então, vai ficar só na certidão, né? Sim. Mas o senhor já tinha homologado. Então, assim, fica registrado, o Dr. Jorge fará a adequação lá, é só adaptação. O segundo recurso é adesivo. Ótimo. Então já está decidido assim. Então, passemos à sessão seguinte. Aí agora... A pauta, Dr. Denis vai... Sim. Né? A pauta do Dr. Jorge Berg, que tem apenas um processo, é o RO 11.130/53/2015. Recorrente, Ministério Público do Trabalho. Relator, Dr. Jorge. Segundo votante, Dr. Gessé. Terceira votante, doutora Gisele. Relator
com a palavra para... Jorge. Então, peraí, 11.130? É 11.130. É Ministério Público e... Mas esse número não está aqui. É uma... Cordil Alimentos. Ele está na pauta, uma pauta separada, só tem um processo. Deixa eu só ver a conclusão aqui. Ah, doutora Gisele, eu li outro que estava trabalhando na pauta, ela não tinha voto na sessão. De relatora, não, só em Barros. Doutor José Maria. Foi rejeitando o preliminar. Temos uma pauta. Título, citado pelo autor. Em como preliminar de julgamento extra, petido, citado pela ré. No método, dando parcial provimento. Ao doutor para determinar a incidência de juros de mora desde o juizamento da ação. Ao reclamado para excluir da condenação as determinações judiciais embasadas no artigo 297 do CPC e respectivas multas. Conclusão. Essa foi a conclusão que eu li. Entendeu a conclusão, doutor? Sim, sem problema. Perfeito. Excelências. A inscrição, só para eu saber, a inscrição é do MPT e o doutor é inscrito pela... Então, doutor, pode continuar. São 2 recursos do Ministério Público e da empresa Codil. É uma ação civil pública, excelências, sem muito mistério, só para cumprimento de disposições legais. Registro de empregados, descanso semanal, intervalo entre jornadas e prorrogação da jornada além do limite legal. Tudo muito simples. As irregularidades estão provadas por fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Na verdade, quanto aos fatos narrados, não há nem impugnação. Em primeiro grau, foi indeferido a obrigação de fazer no sentido de efetivação do registro de empregados. Foi indeferido porque, em segunda fiscalização, não foi encontrada essa irregularidade. Data vênia, considerando o perfil dessa empresa, no sentido de rejeitar 3 tentativas de conciliação no âmbito administrativo, em obrigações que não passam do cumprimento da lei. Esse recurso, ela não tem a menor intenção de cumprir essas obrigações. O fato de não ter empregado sem registro na segunda fiscalização, a data vênia não inibe essa medida dirigida para o futuro. E mais, na primeira fiscalização, consta do auto de infração que quando a fiscalização chegou, os empregados fugiram, já estavam alertados pela empresa. Eu não acredito que vai se emendar. Quanto ao valor dos danos morais, foi fixado em R$20 mil, eu acho irrisório, principalmente levando em consideração o porte da empresa e essa conduta remitente. O eminente relator está dando provimento ao recurso da empresa para retirar da condenação algumas medidas determinadas pelo juiz de primeiro grau, que data vênia, apesar de realmente não terem sido objeto da inicial, tem lastro na legislação amplamente apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões. Não há motivo para retirar essas determinações que têm por finalidade a efetiva concretização das medidas determinadas pelo juízo. Excelência, o Ministério Público insiste no desprovimento do recurso da empresa e provimento integral do seu apelo. Data vênia. O voto é longo aqui, 30 laudos de voto aqui sobre a matéria conclusão. Se tiver alguma outra dúvida, o Ministério Público opõe os embargos e fica mais esclarecido. O relator mantém o voto, passa a palavra ao juiz Cláudio. De acordo. Juiz Gisele, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Muito bem.
Pauta seguinte, né? Só tem essa pauta. Agora a pauta da relatoria do juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar, segunda votante, juíza convocada Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, terceiro votante, desembargadora Nemar Pereira Amaral. É o número 8 da pauta, que é o RO 10.248-70-2015, inscrito Dr. Guilherme Teixeira de Souza, pelo recorrente, que é o reclamado. O número 8, o relator, com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos interpostos, dando parcial provimento ao da reclamada para excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais. Ao do autor, estou negando o provimento, reduzindo o valor da condenação para R$3.000, com custo de R$260, facultada a restituição do valor recolhido a maior, mediante o procedimento próprio. O doutor está inscrito pela reclamada, doutor? Pela reclamada, excelência. Recorrente. O senhor pretende ter a palavra diante do provimento parcial? Sim, excelência. Então, o senhor tem a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa outra turma, peço vênia ao voto do eminente relator Gessé, mas gostaria que, apesar de ser um caso não muito peculiar, não tratar de coisas que não, obviamente, são vistas por vossas excelências diariamente, principalmente no que tange a preliminar eriçado em sede de recurso. Gostaria aqui, e tenho certeza que o doutor Gessé analisou muito bem essa questão, mas gostaria aqui de ponderar alguma coisa assim de suma importância para os fatos que ocorreram no processo. No que tange a audiência de instrução e julgamento, lá foram ouvidas não só o depoimento pessoal do reclamante, bem como de duas testemunhas, uma da reclamada e uma do reclamante. Pois bem, excelências, verifica-se, e isso trago aqui também a meia-culpa da reclamada, no sentido de que tanto a testemunha do reclamante quanto a da reclamada nada trouxeram de novo ao processo. São testemunhas que ou trabalharam pouquíssimo tempo com o reclamante, ou dificilmente exerceram a mesma jornada que o reclamante, ou que sequer viam o reclamante diariamente. E isso, volto a dizer, trago a meia-culpa à recorrente, ora reclamada. Então, excelências, era de suma e vital importância a oitiva da testemunha Joel, gerente também, que trabalhou dioturnamente na mesma loja que o reclamante. Entretanto, a juíza de primeira instância, com a devida vênia, indeferiu injustificadamente o depoimento da referida testemunha, a devida vênia novamente, ao fraco argumento de que, em virtude de 2 adiamentos que ocasionaram pela ausência dessa testemunha, ela não iria novamente adiar a audiência, tolindo assim, com a devida vênia, a prova testemunhal de suma importância. E nesse aspecto, excelências, eu gostaria de trazer, inclusive, apesar de fraco, apesar de curto, apesar de pouco enriquecedor, gostaria de trazer aqui um trecho do depoimento da própria testemunha do reclamante. Abre aspas. Que a autoridade máxima da loja era o gerente Joel, a testemunha na qual a reclamada pretendia ouvir. E trago mais, peço vênia novamente, para trazer aqui novo trecho do depoimento da testemunha da reclamada. Havia na loja 2 gerentes, que o gerente 2 tem mais poder que o gerente 1. Que o gerente 1 tem mais hierarquia que o gerente 2, podendo haver diferença de salários. E mais à frente, que não sabe dizer que nível de gerência do reclamante, que acha que deve ser gerente 1. Ora, excelências, com a devida vênia, nenhum depoimento, seja da testemunha do reclamante ou da reclamada, trouxeram informações enriquecedoras ao processo. E o gerente Joel, ele é a figura, talvez, a figura nevrálgica aqui neste processo e que traria informações precisas, exatas, tanto da relação gerencial que ele exercia, como também do reclamante na qual exercia, qual que era a jornada eventualmente praticada pelo reclamante e qual que era a função realmente gerencial em que ele exercia. Então, excelência, pede vênia ao voto do eminente relator para que seja apreciada a preliminar e que seja cassada a sentença, retornando os autos da primeira instância, para que, ao menos, seja ouvida a figura, o depoimento da figura do senhor Joel. Ainda que vossas excelências entendam pela manutenção
do voto do eminente relator, no sentido de manter a sentença de primeira instância, e aí farei aqui traçar os mesmos argumentos em que Vossas Excelências certamente já estão cansados de ouvir, que é em relação ao cargo de confiança, no que tange ao deferimento aí das horas extras. Mas talvez essa situação guarde uma certa peculiaridade, porque a figura de gerente de uma loja de supermercado talvez distancia um pouco da figura de um gerente, talvez, de uma empresa, na qual possui um pátio industrial, diferencia um pouco da relação de gerente de banco, mas ela é importante na figura organizacional da empresa e para a gente poder vislumbrar a realidade exatamente em que o reclamante trabalhava. Para a gente ter uma ideia, é o seguinte: a empresa, no caso a recorrente hora reclamada, é uma empresa hoje que conta com mais de 170 lojas no estado de Minas Gerais e, obviamente, possui uma central de distribuição, que vulgarmente é conhecido como CD, e lá, nesse escritório, também junto ao CD, funciona o escritório central, na qual ali ficam os proprietários, donos da empresa. Ou seja, o gerenciamento dessas lojas, em hipótese alguma, ela é possível ser verificada através dos seus sócios. Isso porque uma loja dessa, nem muitas vezes está na capital, ou se está, como é do caso do reclamante, está bem distante da sede do escritório central da reclamada, sendo que a figura desses gerentes, na qual inclusive existem duas na loja, elas são a figura máxima dentro da loja. Como pode uma outra figura dentro da loja mandar embora, demitir, admitir? Lógico, nós estamos falando de uma empresa de 170 lojas e 7 mil empregados diretos. Inviavelmente, não é pela estrutura organizacional, o gerente decide a demissão, mas quem efetiva a demissão é o escritório do RH, porque ali funciona uma estrutura preparada para aquilo. Mas as decisões de demissão, as decisões de admissão, remoção de um funcionário para outra loja, todas são tomadas pelo gerente. Como faria a empresa que está voltada ao comércio atacadista exercer atividade comercial sem que tenha dentro de suas lojas uma figura que administre as vendas, administre o consumo daquela loja, que sabe o consumo, que sabe o perfil do consumidor, aquele que frequenta, aquele que deixa de frequentar, aquilo que gosta, aquilo que deixa de gostar? É o gerente. E é ele, inclusive, que exerce os pedidos junto à central de distribuição, os pedidos de mercadorias que devem ser enviados à loja. É ele quem decide, é ele quem determina, é ele quem administra esse processo. Então, nada mais coerente, nada mais lógico que ele tem um cargo de chefia, ele tem um cargo de comando e sobre ele não há qualquer exercício de controle de horas extras. Diante de tais considerações, Excelência, pede mais uma vez venha ao voto do eminente, sempre brilhante, desembargador relator, e que seja cassada a sentença de primeira instância, revolvendo o processo à primeira instância para a oitiva da testemunha do senhor Joel, e caso assim Vossas Excelências não entendam, que seja mantida parcialmente o voto do eminente relator, apenas para dilatar o voto no sentido de indeferir e julgar improcedente as horas extras deferidas em primeira instância. É o que se pede. A questão da nulidade, né, juiz? As questões colocadas da tribuna estão analisadas no voto, embora cause um pouco espécie que as testemunhas de tal relevância para a reclamada faltem 3 vezes consecutivas às audiências, mas os fatos foram objetivamente analisados na preliminar, eu estou pedindo bem, apesar da sustentação muito bem colocada, mas está me parecendo que a hipótese mesmo, até porque a testemunha prestou informações quando a elaboração do laudo pericial, eu estou trazendo as razões pelas quais eu entendo que não é a hipótese de acolher a preliminar de nulidade da sentença, pedindo bem a sustentação e vou manter o voto. Para manter o voto, desembargador José Murilo, desculpa, juíza Gisele, segundo votante.
Está de acordo com o relator. Eu, como terceiro votante, também estou de acordo. A questão não está examinada e, se eventualmente faltou algum esclarecimento, o senhor, com certeza, poderá lançar a mão dos embargos. Bom trabalho, Vossa Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Assim se decide ao processo seguinte. É um pedido de preferência. O advogado apenas assistirá ao julgamento do número 37 da pauta do Dr. Gessé, que é um ROPS 12.071-70-2016. 37. O relator poderia ler a conclusão e, se quiser prestar algum esclarecimento, já que for oficial, eu ouvi. 12.071, é isso? Isso, doutor. 12.071. Débora Cristina. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e estou confirmando a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos. A questão envolve um reconhecimento de justa causa aí pode ser, as questões são tratadas na sentença e eu estou aderindo, de uma forma geral, aos argumentos lá postos. Você está pela reclamada, reclamante? Foi mantida a justa causa, não foi mantida a sentença, da forma como consta da sentença. Juíza Gisele é a revisora, eu, como terceiro votante, estou também de acordo, assim se decide a unanimidade em manter a sentença em primeiro grau.